Ainda com relação ao tema dos sistemas operacionais dos países, comunidades inovadoras, nós vamos chegar aos ambientes inovadores, empresariais ou não. Países inovadores valorizam a mentalidade científica e a racionalidade na busca de soluções para o problema. Sociedades pobres tendem a abraçar o oculto, né, o mágico. Nessas, o religioso e o político se misturam, nas sociedades não inovadoras. Acham que o destino deles depende de salvadores messiânicos ou da boa vontade dos deuses, não de seus esforços pessoais. É uma questão cultural, séria. Países inovadores têm lideranças mais pragmáticas, menos ideológicas. Isso quer dizer o seguinte: as lideranças, os políticos, os líderes, tendem a buscar o que dá certo, o que é melhor, e não aquilo que diz respeito a uma certa ideologia. Eles não hesitam em assumir posições impopulares para fazer o que deve ser feito. Países pobres, ao contrário, têm versões diferentes de uma coisa que os antropólogos chamam de big men, homenzões, homens grandes, que são lideranças truculentas, que se impõem pela força, ou então populistas, carismáticos, que manipulam a fraqueza, a ignorância das multidões. É uma característica de país culturalmente atrasado. Big men, eles se especializam em conchavos com grupos de interesse, grupos diversos. Seu objetivo único é ficar no poder. Não vou nem dar exemplo. Finalmente, nas sociedades inovadoras, há competição livre e há um viés forte para experimentar e aprender com a experiência. Uma forma saudável de se lidar com o erro. Isso é muito interessante também. Há um grau de experimentação. Ninguém é punido ou ninguém fica estigmatizado por ter feito uma coisa que não deu certo. Continua experimentando, continua aprendendo. Sociedades não inovadoras tendem a se apegar ao certo, ao sem risco, ao garantido. São sociedades em que culturalmente se abomina o risco do empreendedorismo. A maioria dos elementos do enredo, que a gente chama de conto dos países inovadores, eu chamei assim naquele artigo para a Época Negócios, é comportamental. Interessante, né? Há pouca coisa relativa à tecnologia, no sentido costumeiro. Inovação não devia depender mais de investimentos em tecnologia? Uma discussão que a gente tem aqui, investimentos, mais dinheiro para pesquisa tecnológica, para isso, para aquilo, como se tudo dependesse da rapidez ou da competência com que a gente produz tecnologias novas. Não devia depender mais disso? Não devia não. E a gente vai ter a oportunidade de ver por que os elementos culturais são mais importantes do que os simplesmente financeiros. Não é algo que a gente possa embutir num sistema, seja um país, seja uma empresa, por decreto. Não adianta. Se o Brasil é ruim de inovação, e é ruim de inovação, é porque faltam encaixes, né, entre as peças certas do nosso sistema operacional. Ou essas peças não existem, ou os encaixes são ruins. Há uma história interessante, dizem que funcionários da antiga burocracia soviética achavam que os Estados Unidos tinham que ter um Ministério da Inovação, que era secreto, porque esse seria o segredo mais bem guardado dos americanos. Segundo lá os soviéticos pensavam, nenhum país poderia ter tanta vitalidade inovadora sem que alguém estivesse gerenciando essa coisa da inovação. É exatamente o contrário. A gestão da inovação, assim como a gestão da marca, isso que se chama hoje de branding, né? Só existe se existem encaixes entre muitas coisas. Uma marca forte só existe quando há muitos elementos bem encaixados. Pessoas competentes, logística, distribuição, comunicação, desenvolvimento de produtos, serviço ao cliente, relações com fornecedores, etc.
A marca emerge da interação entre essas coisas. É impossível ter marca forte sem os encaixes certos entre os elementos que compõem a marca. Repare que no conto dos inovadores, alguns pedaços estão dentro de outros, né? Cientistas chamam sistemas assim, sistemas complexos, significa que há muita coisa interligada. É por isso que inovação não é um tema trivial. Nós vamos ver mais sobre essas coisas logo adiante, onde vão aparecer temas de liderança, por exemplo, coisas fundamentais para a gestão da inovação. Até a próxima.